Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Hoje vamos retomar o GIS Day 2015 com a nossa última apresentação sobre geomarketing, que será ministrado pelo Reinaldo Gregory, da Cognite. Antes de iniciarmos, eu gostaria de repassar alguns recados. Hoje, por ser o último dia, como prometido, vamos realizar o sorteio da bolsa de 100% para qualquer curso do Sistema LabGIS e estaremos passando o resultado por e-mail e também no próprio site do evento e pelas mídias sociais. Outro recado importante relativo aos certificados, eles já estão sendo confeccionados e serão enviados também por e-mail para todos que participaram das palestras. Mais um recado quanto à plataforma, no que diz respeito a qualquer tipo de dúvida, tanto técnica quanto perguntas diretamente ao palestrante, podem ser feitas pela aba Questions, presentes aí na plataforma webinar. Bom, no mais, hoje teremos a palestra do Reinaldo Gregory, que é sócio fundador e diretor-geral da Cognite, também PhD em Demografia, em Economia, e mestrado em Economia pelas universidades de Berkeley e Georgetown, nos Estados Unidos. E o tema de hoje será conversando sobre geomarketing. Eu passo agora a palavra para o Reinaldo. Boa noite. Boa noite a todos. Não tenho certeza se vocês ainda já conseguem ver meu... Eu acho que não. Mas ela deve estar chegando aí num minutinho. Tá, gente? Boa noite. Obrigado a todos novamente. Prazer estar aqui com vocês. Essa segunda tentativa da gente finalizar esse webinar. Tivemos problemas técnicos na terça-feira. Então eu agradeço a todos que estão retornando pacientemente, insistindo em assistir esse bate-papo. Espero que aproveitem. E eu vou ser um pouco mais objetivo e breve hoje, até porque eu estou com algumas limitações de tempo. Eu não pretendo que esse bate-papo se estenda mais que uma hora e pouco, já considerando algumas perguntas. Se eu acelerar demais, me atropelem por chat, eu vou tentar ajustar o timing, tá? Mas em princípio eu estou prevendo que a gente leve uma hora e pouquinho, acho que vai ser o suficiente. Tá? É óbvio que abranger todos os temas que a gente vai abranger aqui é impossível em uma hora, então eu vou precisar de ser superficial muitas vezes, mas a ideia é passar para vocês uma ideia geral do tema, como já foi dito terça-feira. Tá? Em vez de recomeçar no mesmo ponto, eu vou começar o bate-papo do início, tá? Até porque eu não sei se a audiência é a mesma, a primeira discussão feita na terça-feira é a discussão do próprio conceito do geomarketing. Minha proposta é que a gente olhe o geomarketing de duas formas distintas. Se a gente tivesse olhando para esse tema, talvez alguns poucos anos atrás, acho que seria unanimidade entre os especialistas dizer que geomarketing é um conjunto de metodologias, ferramentas, dados voltadas para estudos de potencial de mercado. Esse era o geomarketing até pouco tempo atrás. Tá? Mas como eu citei na terça e repito hoje, existem hoje uma série de tecnologias, aplicativos, aplicações, web, em cloud, mobile e etc., que procuram aproximar principalmente lojistas, mas não limitadamente ao varejo,
aos consumidores baseado nas novas formas de localizar em real time onde estão esses consumidores. Isso vai desde, talvez, o exemplo mais comum, é aquele em que você recebe uma oferta no seu SMS, quando você está próximo de um restaurante ou de uma loja, baseada, obviamente, nesse oportunismo, né, de saber que você está ali naquela região, até mesmo, em algumas situações, você recebeu ofertas dentro do ponto de venda, de acordo com a sua localização, seja de acordo com o corredor que você está passando, do seu histórico de compras, do seu histórico de visualização de produtos. Tudo isso já é possível na medida em que, através do rastreamento, né, dessa posição via celular, é possível para esses lojistas e varejistas, e em alguns casos também fornecedores de serviços, acompanhar o seu comportamento logístico, né, o seu comportamento em termos de mobilidade, às vezes até nesse nível bastante detalhado que é dentro do PDV. Tá? Esse tipo de ação, né, e a gente está falando não só de uma metodologia, mas realmente de uma aplicação, é também chamada de geomarketing hoje em dia. Tá? E também tem gente que chama de geomarketing ações que são feitas no próprio comércio eletrônico, em sites, na internet, onde as pessoas são rastreadas também de acordo com a sua localização, e o conteúdo daquele site ou o conteúdo daquele mercado virtual é ajustado de acordo com a percepção dessa localização. Então, a gente pode dividir o geomarketing, né, em dois grandes temas, um bastante voltado para estudos e avaliação de potencial, e aí, a partir desta avaliação, desse estudo, dessa percepção, dessa localização, a ação, e um outro conjunto de temas relacionados à ação. Tá? Acho que é importante fazer essa distinção. Hoje nós vamos falar sobre o geomarketing relacionado à análise, à parte analítica, à parte de estudos. Num outro momento a gente pode estender esse bate-papo e falar dessas outras aplicações do geomarketing. Quando a gente fala em geomarketing, né, é essencial pensar em conhecer, em processos que geram o conhecimento de mercados locais. É importante dizer o que não é geomarketing nesse sentido. Né? Quando a gente fala em conhecer um mercado genericamente, por exemplo, o mercado de um país, né, ou o mercado para um produto globalmente, isso não é geomarketing, isso é marketing, certamente. Né? É pesquisa e é importante, mas não justifica o sufixo geo, porque o sufixo geo está ali para dizer que existe um componente geográfico importante nessa análise, né, que tem que ser considerado. E, portanto, a gente normalmente chama de geomarketing estudos de potencial de mercado, ações que são decorrentes desses estudos, dessas avaliações, métricas, informações, ferramentas que se relacionam com espaços geográficos mais bem definidos. Tá? E quando a gente pensa em mercados locais, né, existem algumas perguntas que se procura responder imediatamente. Tá? As mais comuns são: quanto eu conseguiria vender num determinado mercado, né, naquela fração geográfica que eu chamei de mercado local, mercado regional. E o que eu poderia vender lá? Né? Além de saber quanto e o que, né, condicionado ao onde, naturalmente, para quem eu vendo e como. Qual a melhor estratégia, a melhor abordagem para fazer essa venda? Eu acho que essas 4 perguntas resumem bem o que normalmente as aplicações de geomarketing fazem. Tá? É óbvio que é possível usar essas tecnologias, essas metodologias para outras aplicações, ações, talvez pensando em aplicações nas áreas logística, por exemplo, existe uma gama de ações que podem ser derivadas deste tipo de tecnologia, mas o que se chama de geomarketing tradicionalmente se resume a essas ações de cunho mais mercadológico. Tá? E que, a título de exemplificação,
nós podemos resumir entre ações e estudos relacionadas à expansão dos negócios, sejam aqui talvez o mais comum é pensar em expansão de redes de pontos de vendas, mas a gente pode incluir também a expansão de cobertura de serviços, no caso de, por exemplo, telecomunicações, utilities, né? Por exemplo, a expansão de uma rede de gás natural, uma rede de fornecimento elétrico, em que é importante mensurar o potencial, novamente, geograficamente definido, localmente definido, de uma determinada região. Naturalmente, né, eu não citei, mas o exemplo mais comum quando se pensa em geomarketing aplicado à expansão é para a expansão de redes de PDVs, do varejo tradicional, ou varejo bancário, ou varejos, aí a gente pode pensar em qualquer tipo de estrutura de unidade de venda que está disposta geograficamente, né, que portanto é varejista, vai fazer uso de instrumentos que permitam mensurar e qualificar o potencial dos mercados locais para onde ela está dirigindo os seus esforços expansionistas. Uma outra aplicação comum também do geomarketing, que deriva da primeira, é a apreciação do potencial local, mercadológico, da rede ou da cobertura já estabelecida. Muitas vezes as empresas percebem o quanto elas não sabem, elas não conhecem o potencial daquela rede, daquela área que ela já cobre, né? Seja através da sua estrutura, da sua rede de PDV, ou da sua estrutura de cobertura de serviços, né? E saber esse potencial, entender esse potencial e qualificar esse potencial possibilita uma série de coisas, desde, por exemplo, aferição e adequação de metas de crescimento, né, que se adequem ao potencial das regiões que já são atendidas, para que essas metas não sejam inalcançáveis, né, o que muitas vezes acontece. Talvez o melhor exemplo são os bancos de varejo, que muitas vezes distribuem metas de vendas entre as agências de acordo com o histórico de desempenho dessas agências. Isso obviamente é uma saída, né, razoavelmente justificável, mas se você pensar bem, quando você estabelece metas mais agressivas de crescimento para aquelas agências que já vêm desempenhando melhor, você corre o risco de estar penalizando quem vai bem. É possível que essas agências que venham desempenhando melhor, tenham desempenhado melhor porque elas, apesar de estarem, além de estarem em lugares de bom potencial mercadológico, tenham descoberto como chegar próximo ao topo daquele potencial. Então não adianta exigir muito mais delas, tá certo? Você deveria pedir mais das agências ou das unidades de venda que estão em locais ainda com alto potencial e com potencial ainda não absorvido, né? E com desempenho pequeno, um desempenho menor. Ou seja, saber comparar o desempenho de um ponto de venda vis-à-vis o seu potencial é essencial para que você possa planejar os seus esforços e adequar suas metas. Uma outra aplicação decorrente disso é estabelecer o melhor mix de produto, ou o melhor mix a melhor equipe de vendas, ou a equipe de gestão, ou calibrar a sua gestão de acordo com aquele potencial. Tá? O resumo da ópera aqui é conhecer o mercado local, qualificar esse mercado, mensurá-lo, entendê-lo, não é só importante quando você não está lá, é também importante quando você já está lá. Tá? Uma outra aplicação menos comumente associada ao geomarketing é a comunicação direta. Hoje várias ferramentas, a nossa inclusive, permitem que você possa selecionar pessoas, empresas que estão numa determinada região para fazer uma ação direta, ou, se você quiser ser um pouco mais econômico, escolher as regiões de acordo com o seu perfil demográfico e socioeconômico, e aí fazer uma ação massiva dentro daquela região. Não vai ser tão
essa segunda opção, obviamente, não é tão cirurgicamente, digamos, não é tão cirúrgica quanto a primeira, né, porque você está inundando a região inteira de acordo com o seu perfil, mas ela normalmente é muito mais econômica, porque a ação de comunicação direta através da mala de postal personalizada é muito mais cara do que as ações de distribuição de comunicação por área. Tá? Então, tem uma série de aplicações aqui também. Tá? E, por fim, uma aplicação também menos comumente associada ao geomarketing, mas muito frequente, muito conhecida pela indústria, é usar essa mesma metodologia, essa mesma ideia, que é mensurar potenciais de mercado, né, espaciais, para desenhar, distribuir e balancear os territórios de força de vendas, ou forças de vendas, empresas que têm mais de uma, por produto, por categoria, por perfil, mas sempre levando em consideração a questão do espaço que está naturalmente relacionado com o custo de deslocamento desses agentes, tanto quanto o potencial mercadológico daquela região, né, que inclui os clientes já conhecidos e já trabalhados, mas idealmente pode incluir também os prospects. Tá? Essas aplicações, obviamente, são mais comuns para as indústrias, né, que trabalham com forças de vendas desse tipo, que são territorializadas, do que para o varejo. Tá? Falando um pouquinho do como chegamos lá, né? Então já temos uma noção do que é o geomarketing, para que ele serve, né? Como é que essa coisa começou? Obviamente os mapas, a maior parte da história eram mapas de papel, né? Todos nós lembramos dos mapas de papel, eles ainda existem, né? E lembramos também desses alfinetinhos que eram usados para sobrepor alguma informação nova ao mapa. A ideia eu tenho um mapa, mas eu preciso colocar mais informação nesse mapa, né? No mundo do mapa do papel, isso era muito difícil. Bom, eu não preciso falar para vocês, porque vocês, obviamente, todos conhecem a ferramenta SIG, e por isso estão ligados aí à comunidade do LabGIS, mas essa evolução tecnológica, né, foi realmente revolucionária. Quando a gente pensa no geomarketing, além do SIG, né, e é muitas vezes negligenciado, houve uma outra mudança muito importante, tá? Que eu até coloco ela aqui antecedendo a proliferação do SIG. Já existia SIG em 1970, mas em 1970 uma outra coisa aconteceu muito importante para o mundo da geomercadologia. Os Estados Unidos lançou pela primeira vez o seu censo demográfico em fitas magnéticas. Até então, eram coletados esses dados, né, obviamente em campo, como é hoje. Os dados eram processados por computadores, mainframes, etc., mas ninguém tinha acesso ao microdado. O que é o microdado? É aquele dado que diz, olha, aqui tem um domicílio e ele tem essa característica. Seja passível de ser localizado no setor censitário ou não. Tá? O fato o microdado revoluciona a análise do censo demográfico, porque ela permite que você crie novos cruzamentos, novas visões, e não mais se limite àquelas visões que estão naqueles livros que o Census Bureau, né, no caso dos Estados Unidos, o IBGE no Brasil, publicam quando publicam uma pesquisa, quando publicam um censo. Isso foi muito importante porque, a partir daí, não somente, obviamente, a comunidade de demógrafos, né, os meus colegas demógrafos, economistas, piraram com isso, falaram, puxa vida, isso é uma revolução para a pesquisa demográfica, pesquisa econômica, mas também uma série de empreendedores perceberam a possibilidade de gerar negócios, de gerar valor para os negócios a partir desses dados. E surgiram nos Estados Unidos e depois na Europa muitas empresas
que eram especialistas nisso, né? Eram empresas que eram especialistas em ir lá, naquela época era dificílimo isso, obviamente você tinha que comprar essas fitas, ter um mini computador em casa, no escritório, né? E conseguir processar isso. Tá? Empresas como a Cassie, Claritas, Camel, que são empresas que existem até hoje, algumas delas foram absorvidas por empresas maiores, surgiram nessa época. No Brasil, essa revolução foi mais tarde, né? Eu acho que no meio empresarial ela realmente começa a partir de 1990, mas já em 1980 existiam versões eletrônicas do censo, e pelo menos os acadêmicos já estavam já eram bastante conhecedores dessas possibilidades. Tá? Além dessa proliferação de informações públicas, né, houve também nessa década, já começando na década de 70, mas certamente numa velocidade maior nas décadas de 80 e 90, o barateamento do GIS desktop. O GIS já existia, como vocês sabem, mas era uma tecnologia muito cara, né? Ele passou a ser possível, né, fora de instituições gigantescas como militar e grandes empresas de engenharia e etc., utilities. Então, a hora que o GIS virou algo possível, né, para algo disponível para as empresas menores, né, ele se proliferou muito rapidamente e certamente isso impulsionou muito o mercado de geomarketing. Tá? E se a gente pensar numa escala de evolução, minha proposta aqui é que hoje a gente está num outro patamar. Tá? O GIS Desktop, a gente vai falar rapidamente sobre tecnologias já, né, ele tem uma série de limitações que foram superadas pelo GIS, digamos, já segmentado para aplicações de geomarketing e principalmente o GIS de geomarketing em cloud. Tá? Não só do ponto de vista tecnológico houve uma evolução importante, mas também do ponto de vista da metodologia usada no geomarketing. Tá? Talvez eu consiga exemplificar esse argumento mostrando para vocês o que a gente hoje chama do geomarketing tradicional do ponto de vista de metodologia. Lembrem-se que quando você começa uma análise de geomarketing, tá, você mistura uma série de ingredientes. Obviamente, tudo se inicia com uma análise do espaço geográfico, né, mas isso não basta, você precisa acrescentar informações. Então, normalmente, você vai trazer informações sobre a população que mora naquela região, que trabalha naquela região e circula naquela região durante o dia, que transita naquela região em horários menos regulares, né, se você conseguir medir isso de alguma forma, as características do mercado, da concorrência, dos aliados, dos complementares, de quem está, quem não está, enfim, tem uma série de componentes que você pode sobrepor a esse espaço geográfico, mas o que você quer entender, ao final, é uma coisa só, qual é o potencial, quanto eu vou vender. Vocês lembram, né? Quanto eu vou vender, para quem eu vou vender, como eu vou vender e o que eu vou vender. É isso que eu quero responder. Como é que eu transformo toda essa miscelânea de informações nesse potencial de mercado? Isto é o método. Né? Esse é o segredo da história. É óbvio, é importante ter informação, é fundamental ter informação, mas se você não souber usá-la e convertê-la em respostas, ela de pouco adianta, tá certo? Como é que isso vinha sendo feito até poucos anos atrás, inclusive quando a Cognatis surgiu, quando eu fundei a Cognatis com uma outra empresa fornecedora de mapas digitais, essa era a minha maior inquietude, era ver que a maioria das empresas, na verdade, todas as empresas que eu conhecia de geomarketing no Brasil, naquela época, se limitavam a criar, a estabelecer esse potencial, misturando esses componentes, né, colocando eles num liquidificador, mas um liquidificador movido apenas por 3 forças
né, de conhecimento. Tá? O próprio conhecimento do negócio, que normalmente quem traz é a empresa que está contratando o serviço ou que está executando o serviço, a intuição dos analistas, que sempre é importante, e a experiência prática, mas pouca metodologia científica. E isso foi uma grande mudança, né, nesse mercado. Acho que hoje já está muito claro para todos que é fundamental trazer um componente mais científico nesse método. Tá? Ele não substitui o conhecimento do negócio, a intuição, a experiência prática, esses fundamentos continuam aí, mas eles precisam ser acrescidos de um olhar mais objetivo, mais sistêmico para esses processos. Né? Lembrando, o que eu quero é transformar dados na informação importante que é o potencial. Tá? Então, uma das metodologias científicas muito, eu diria assim, sofisticada, né, e adequada para esse tipo de análise, eu argumento, e vou argumentar novamente mais para frente, é o estudo estatístico, que fundamentalmente olha para o comportamento passado, né, procura absorver e entender algum tipo de padrões de comportamento, né, estabelecer esses padrões de uma forma formal, matemática, e a partir daí poder antecipar esse comportamento no futuro. Tá? Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, mas eu só queria deixar aqui a mensagem de que não foi só a tecnologia que evoluiu, a forma com que a gente olha para a informação também mudou. Tá? Quem são os usuários frequentes do geomarketing? Acho que hoje são quase todos os setores que você possa imaginar. Tá? E como que eles usam? A indústria, né, normalmente usa o geomarketing para otimizar a sua força de vendas, né, eu já falei um pouquinho sobre isso, para gerir a própria distribuição, a indústria, quem da indústria sabe disso, um dos grandes desafios que a indústria, aí eu estou falando da indústria de consumo, tá, em geral, um dos grandes desafios que ela tem é não conhecer o consumidor final e muitas vezes não saber aonde exatamente o seu produto está distribuído. Então essa informação do geomarketing é a informação contrária, né, aquela informação do mercado, né, que ajuda a primeiro conhecer a rede de distribuição, conhecer o varejo, principalmente quando a indústria trabalha com varejo pulverizado, ela tem muita dificuldade de conhecer esses pontos de vendas, o geomarketing ajuda nesse sentido, e aí varia um pouquinho de indústria para indústria, se ela tiver algum tipo de informação, uma forma de rastrear a distribuição do produto, ela também se beneficia muito em poder visualizar isso e entender isso espacialmente. Tá? E por consequência, projetar e estimar o potencial dos seus mercados locais e planejar as suas ações. O varejo é mais, talvez, um usuário mais direto, né, mais óbvio do geomarketing. Nós já falamos aqui do uso para expansão, para definição de capacity e mix de PDVs, e cada vez mais o varejo, e principalmente bancos e financeiras, têm nos procurado buscando adquirir inteligência para poder prospectar, seja empresas, seja pessoas físicas, mas quando a ação prospectiva tem uma ligação com o espaço geográfico. Tá? Isso acontece muitas vezes quando a prospecção é porta a porta, ou ela através de algum tipo de visitação, e assim vai. Incorporadoras e o setor imobiliário, obviamente, podem aplicar esse tipo de tecnologia, esse tipo de metodologia para avaliar as opções, né, de investimento que aparecem. Incorporadoras normalmente recebem muitas ofertas de áreas, de terrenos, de lotes e etc., que precisam ser avaliadas de acordo com o seu potencial, e esse potencial naturalmente está relacionado com a localização e com o mercado local, a oferta, demanda e etc. Para a própria definição do produto, né, o produto imobiliário nesse caso, e até mesmo, uma vez já lançado o produto, para fazer prospecção direta na região.
Tá? E empresas de telecom e utilities que, em comum, precisam fazer investimentos locais, investimentos geograficamente definidos. Pensa numa empresa que tem que, por exemplo, fazer a ampliação de uma rede de amplificadores para repetir sinais, ela precisa avaliar o potencial daquela região, né? Se ela vai cabear e passar cabo físico, ou no caso de uma empresa que fornece gás natural ou que fornece energia elétrica, tem que fazer um investimento imenso que é naturalmente, intrinsecamente relacionado ao espaço geográfico, né? Então, o geomarketing se encaixa muito bem nesse caso também, tá? Antes de entrar na parte um pouco mais prática, tá, eu queria falar dos fundamentos, aqueles que eu considero os 3 grandes fundamentos do geomarketing. Eu vou exemplificar cada um rapidamente para vocês. Tá? E de certa forma, vocês vão perceber que a gente já pincelou esses temas aqui na conversa até agora. Tá? O primeiro fundamento importantíssimo para qualquer tipo de aplicação de geomarketing é o dado. Né? Muita gente fala, não é dado, é informação. Isso é semântica. Você precisa de dados, você precisa de informação. Né? Você precisa de dados de qualidade. Né? Existe aquele provérbio, eu não vou repetir ele, né? Mas se a coisa que entra não é boa, a coisa que sai também não é boa. Né? E é fundamental prestar muita atenção neste insumo. Tá? Mas não basta o dado, você precisa ter método, né? Você precisa saber aquela história do potencial que a gente viu um minuto atrás. Né? Você precisa saber transformar o dado na resposta. Né? E a ferramenta te ajuda, mas não faz esse trabalho inteiro. A ferramenta, ela traz algumas funcionalidades, mas muitas vezes a ferramenta GIS, ela não traz todos os recursos para você transformar esses dados naquela informação necessária, que é efetivamente essa qualificação e mensuração de potencial. Tá? Falando em dados, quais são os tipos de dados que se usa tipicamente em aplicações de geomarketing? Bom, primeiro, o mapa. Né? O mapa, por muito tempo, foi um grande gargalo. Várias empresas cresceram fornecendo mapas de arruamento, mapas de fronteiras e etc. E isso, alguns anos atrás, era caro. Quando a Cognatus começou, isso era um insumo valioso, né? Mas isso mudou dramaticamente com o Google, com o Bing, com a proliferação de arruamentos disponíveis na web, que hoje já podem ser usados por aplicações via APIs. Então, isso deixou de ser uma barreira de entrada. Tá? O que continua sendo fundamental são os dados que descrevem o mercado, que descrevem o potencial de mercado. Né? E aqui você tem desde os dados da demografia da região, ou seja, de quem mora, quem trabalha, quem está ali, quem não está, as empresas que estão. Idealmente você gostaria de conhecer tudo, né, sobre uma região. A relação dessa região com outras, o que ela compra, o que ela não compra, se ela recebe pessoas ou se ela fornece pessoas no fluxo de mobilidade diurno, no fluxo migratório mais estrutural, como aquela região se relaciona com o todo, como que aquelas pessoas se comportam, qual a atitude dessas pessoas. Naturalmente, obviamente, não preciso dizer para vocês, a gente não consegue enxergar todas essas coisas, mas vou argumentar aqui que essa deve ser, ou esse deve ser o nosso principal objetivo. Tá? Existem basicamente 3 grandes grupos de informações mercadológicas, tá? Aquelas informações que a gente chama de públicas, e por público não necessariamente quer dizer gratuito, mas por público eu digo é uma informação que está disponível para o público. Tá? Que vem do IBGE, do censo, de sites do governo, de registros civis, de POF, PNAD, etc. Obviamente essas informações não vêm prontas para serem usadas, ao contrário, é extremamente oneroso e trabalhoso arrumá-las, tá? Mas elas existem.
Existem empresas que fornecem outros dados, né, dados que são coletados por essas empresas, sejam intencionalmente, não intencionalmente, mas o mercado privado fornece dados e esses dados são importantes. Né? E hoje tem um elemento novo, né, que é o que a gente chama de Big Data, que são esses vários coletores em real time de informações, sejam dispositivos, sensores, aparelhos, que estão emitindo sinais que dizem eu estou aqui e isso está acontecendo comigo. Né? Muitas vezes esses sinais eles são emitidos para um objetivo totalmente diferente de simplesmente olhar, agregar essa informação, usar essa informação, mas é importante a gente estar atento porque essas informações podem ser bastante úteis também. Tá? Além dessas informações que descrevem o mercado, para essa brincadeira ficar bacana, é importante que a sua empresa, né, traga também os seus próprios dados internos para esse processo. Tá? Senão você vai olhar o mercado, mas você não vai ver você vis-à-vis a esse mercado. E aí você vai perder um grande pedaço dessa foto. Né? É importante usar o geomarketing para entender o potencial do mercado, para entender a qualidade do mercado, o perfil, onde estão as oportunidades, etc. Mas ele pode ser muito mais rico se você traz a sua informação, porque a partir daí você pode se ver dentro desse mercado, acompanhar o seu market share, acompanhar a sua relação de cobertura e expansão vis-à-vis a concorrência, etc. Então, trazer o dado do seu negócio para esse mundo é bastante importante. Tá? Sobre dados de mercado, tá? O principal recado que eu quero deixar para vocês é não se contentem com o dado bruto, nunca. O dado que vem de fábrica, né? O dado que vem do IBGE, a listagem que é comprada no mercado. Invistam sempre na preparação dessa informação. Isso é fundamental. Tá? Existem vários problemas encontrados nessas bases de dados públicas ou não públicas, tá? Como, por exemplo, desatualização, né? Vamos pensar no censo demográfico, ele já está 5 anos velho, né? já tem 5 anos de idade, e em 5 anos muita coisa acontece, muita coisa muda. Muitas vezes os dados não vêm na mesma agregação geográfica, então uma pesquisa ela é passível de representar o nível de ser representada no nível municipal, porque tem estatisticamente X número de observações e você não consegue descer para níveis menores do que o município. Em outros casos, a unidade geográfica pode ser maior ainda, em outros casos, a unidade geográfica pode ser menor ainda. Você precisa fazer essas coisas conversarem de alguma forma. Né? Muitas vezes, o escopo de uma fonte é reduzido, você tem vontade de entender coisas que não vêm prontas, não são variáveis que estão numa lista, são indicadores que você precisa usar a sua criatividade e a sua inteligência para criar. Tá? Os dados, e aí falando especificamente dos dados do censo, eles não são microdados, portanto eles não são passíveis de serem cruzados dentro das regiões geográficas menores, mais diminutas. Existem várias irregularidades até no lançamento dessas informações ao longo do tempo. E existem problemas mesmo de falsificação dos dados. Né? Existem uma série de cadastros públicos em que a gente sabe que quem está preenchendo, né, tem motivos para mentir, seja na sua renda, na sua idade, uma série de situações. Tá? Então, é importante você gastar tempo trabalhando essa informação e administrando essa informação. E acho que o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo do que a gente faz dentro da Cognatis, que é o Geopop. O Geopop é um esforço pioneiro no Brasil de estruturar essas várias fontes de informações desconexas, aparentemente, de uma forma cientificamente estruturada. Obviamente, sempre houve tentativas de usar uma base de dados aqui, uma base de dados ali. O Geopop já nasceu com uma vocação. A vocação é absorver todas as fontes que forem legitimamente
e legalmente acessíveis para que forneçam informações para esse depositório de informações e através de metodologias estatísticas e demográficas e de geoprocessamento, naturalmente, transformá-las numa unidade de informação única, coesa, atualizada, rica em termos de escopo, ou seja, que enderece as limitações que a gente acabou de ressaltar. Tá? O Geopop hoje está disponível em vários níveis de agregação, desde o nível individual, que são famílias, indivíduos e empresas, passando pelo CEP, setor censitário, bairros, município, e obviamente, uma vez agregando por setor censitário, é possível agregar em todos os outros níveis geográficos. Tá? E do que eu estou falando? Né? O Geopop hoje na verdade, um conjunto de bases de dados. Tá? Esse diagrama aqui só exemplifica essa ideia que eu acabei de ressaltar, de a partir de algo que é muito desorganizado, chegar em algo organizado. Né? Então, o esforço da organização da informação é uma nova informação. Né? E o resultado disso são hoje 5 grandes módulos de informação, sendo que um deles, o Geopop Business, foca no mundo empresarial, desde o próprio cadastro de empresas, com informações deduzidas para essas empresas, até informações geomercadológicas do tipo quanto é possível, o quanto que nós estimamos que as empresas de um determinado setor faturem numa determinada região, o quanto as lojas de uma determinada categoria vendem daquele tipo de produto naquela região, passando também por descrições e mensurações da população que flutua na região durante o dia, a população diurna, a população que mora e reside na região, é o Geopop Home, e, finalmente, indicadores de tendências que mostram, obviamente a gente já tem alguns pontos no tempo, né, que a gente consegue observar o censo de 90, 2000, 2010 e alguns pontos intermediários que nos permitem olhar para uma região e olhar e responder perguntas sobre para onde essa população está indo, o que está acontecendo, quais são os movimentos populacionais importantes na região. Tá? Rapidamente, para vocês tangibilizarem, né, o que eu estou falando, o Geopop Home tem também submódulos, é dividido em grupos de informações, né, um monte de informações demográficas relacionadas à riqueza e renda dos domicílios, ciclo de vida. Essa história do ciclo de vida é bacana falar, porque por muito tempo, os marqueteiros brasileiros se limitavam a olhar a população dividida em classes sociais e achar que todas as classes sociais por dentro são iguais. Né? Então, quando eu vou vender um produto e se eu defino que ele é um produto para classe A, B, pronto, eu já sei com quem eu estou falando. E existem uma série de pesquisas que mostram que é mais importante que renda é o momento no amadurecimento familiar que aquela família está. É óbvio que quando a gente pensa em diferenças de renda muito grandes, né, essas são abismais e elas caracterizam o comportamento de consumo de uma forma muito estrutural. Mas para classes de rendas próximas ou segmentos de rendas mais próximos, é muito mais importante o que está acontecendo na vida familiar. Né? Se você teve, se uma família acabou de ganhar um filho, né? Então entra essa terceira pessoa na família que aparentemente não deveria mudar nada, mas acaba mudando tudo, muda todos os padrões de consumo. Isso pode ser muito mais impactante do que, por exemplo, um dos membros da família perderam o emprego temporariamente ou deixarem de ser promovidos e receberem um aumento salarial. Tá? Então, tem uma série de visões que são trabalhadas com essas informações importantes. Tá? O Geopop Consumer, que é um outro módulo, eu até não havia mencionado ele antes, ele trata de potencial de consumo para uma série de categorias de produtos. Tá? O Geopop Day, como eu falei, trabalha com fluxo de pedestres, fluxo de veículos, características das populações que flutuam e que ocupam aquela região durante o dia. Tá? O Geopop Supply
descreve o ambiente mercadológico em si, né, empresarial, e o Geopop Trends fala para a gente alguma coisa sobre o que está acontecendo naquela região. Ela está crescendo, está empobrecendo, enfim, para onde está indo, né, a região. Por fim, o Geopop Business e Persona são essas bases de dados monstruosas que permitem uma série de análises individualizadas e que ajudam, junto a todos aqueles dados públicos que eu comentei, a fomentar o Geopop. Mas a gente tem que estar muito atento, né, e eu já falei rapidamente, às novas fontes de informação. Tá? E aqui, mencionando novamente o Big Data, eu selecionei aqui alguns grupos de informações importantes, mas a ideia é pensar em tecnologias que capturam informações em real time. Obviamente, telefones móveis é o exemplo mais convencional, mas hoje existem vários sensores que são aplicados a máquinas, a hardware, que capturam informações. Tem toda a história da internet das coisas, das refrigeradores que vão falar com o supermercado, que vão falar com o budget da família, câmeras que podem ser instaladas nas calçadas para medirem fluxo, processos fiscais, né? Toda vez que você faz uma transação, ela de alguma forma é registrada em algum lugar. Então, tudo isso significa que existe um grande mundo aí que ainda está mal definido, né, mas que vai ser definido ao longo do tempo, onde esse mundo de informações vai ser revolucionado. Tá? A gente não sabe exatamente o que vai estar disponível, o que não vai estar, mas é importante estar atento. Tá? Bom, eu falei do primeiro fundamento do geomarketing, que é a informação. Tá? Agora eu vou falar do segundo fundamento, que é a metodologia, e depois a gente vai encerrar falando um pouquinho de tecnologia. Tá? Falando em metodologia, eu queria mostrar para vocês algumas ideias de métodos, mas eu vou ter que ser muito breve e eu tenho certeza que vou deixar uma série de lacunas abertas. Tá? Como eu falei antes, né, o que se busca no método do geomarketing é transformar aquela quantidade de informações espacializadas, né, sobre população, demografia, socioeconomia, trajetos, logística, empresas. Eu preciso botar tudo aquilo ali num caldeirão e responder a pergunta que me inspirou a fazer tudo isso, que me levou a fazer tudo isso em primeiro lugar, que normalmente é o quanto eu vou vender, para quem eu vou vender, o que eu vou vender, como eu vou vender, qual é o potencial desse mercado. Então, um método ele não necessariamente sempre é lembrado por esse nome, tá? Mas existe alguma literatura que se refere a esse método como o método do checklist. Tá? É um método bastante intuitivo, que provavelmente, se vocês já fizeram alguma coisa de geomarketing, vocês já esbarraram com essa metodologia. No fundo, o método checklist é uma lista de regras heurísticas que são baseadas na experiência e intuição, onde, primeiro, a pergunta aqui é: qual é o potencial mercadológico desta região? Né? Quanto eu vou vender ali? Qual que é o potencial? O potencial dessa região é maior ou menor do que essa região aqui ao lado? E eu imagino que você, quando fizer essa pergunta, já tenha obtido várias informações sobre essa região. População, demografia, características demográficas, características socioeconômicas, características mercadológicas, de modo geral. Tá? E agora você precisa transformar todas essas informações no seu potencial. Tá? Esse método consiste basicamente em selecionar aquelas características que você acredita, baseado no seu conhecimento subjetivo, que sejam importantes para o potencial daquele produto. Tá? Normalmente, quem trabalha com o produto já tem uma série de ideias preconcebidas, né, do tipo, olha, é muito importante que a loja esteja num lugar de alto fluxo, então o fluxo de pedestres é muito importante. Olha, é muito importante que tenham mulheres na região. Olha, é muito importante que eu esteja próximo de uma população mais próspera. Né? Então, normalmente, o dono do negócio, o gestor do negócio, o executivo, já conhece, ou pelo menos acredita que já conhece, alguns desses fatores. Né? E aí o analista
precisa trazer outros, né? E normalmente, através, se você quiser ser um pouco disciplinado, porque a gente já está falando de um método extremamente subjetivo e livre, uma dica é, junte o pessoal que tem essas ideias, né, elenque essas ideias, faça até se você tiver gente o suficiente, faça uma votação de quais são os fatores mais importantes, tá? E aí atribua um peso. Um peso pode ser subjetivo, né? Você fala, olha, essa aqui é a mais importante, então esse aqui tem peso 10, esse aqui tem peso 8, esse aqui tem peso 6, tá? Se atribui um peso, né? E aí o único cuidado que precisa ter, estatisticamente, é mudar a escala de mensuração desses fatores para uma escala que seja normalizada, para que a escala de mensuração não afete a contribuição daquele fator nesse sistema de ponderação. Tá? Eu talvez esteja falando chinês para alguns de vocês, mas isso é uma coisa simples. Tá? Basicamente aquela história de não pode fazer diferença para o meu resultado final se eu mensuro renda em reais ou em dólar. Tá certo? Eu preciso ter uma metodologia que seja isenta da escolha de métrica, de mensuração. Então, tem formas estatísticas de você resolver esse problema. Tá? Mas o grande problema daí aqui tem até um exemplo, né, do tipo de resultado que você encontra. Né? Então, imagina, por exemplo, que eu estou compondo aqui um índice de potencial, e depois de conversar com todos os meus clientes, executivos, etc., eu cheguei à conclusão que o número de domicílios é o fator mais importante. Algumas características de ciclo de vida têm importância, mas menor, então eu dei um peso de 5%. Despesas com aquele produto têm uma importância razoável, 8%. Fluxo, 13%, enfim. Eu estabeleço esses pesos, né, e depois eu olho a dispersão dos meus scores, e a partir daí eu também posso ter alguns insights, mas principalmente eu consigo separar aquelas regiões que estão no topo dessa distribuição, daquelas que estão no meio, aquelas que estão no final. Tá? Esse tipo de metodologia, tá, tem uma série de problemas. Né? Talvez assim, sua maior vantagem é que ela é fácil de fazer e você não precisa dados históricos. Né? Você pode fazer isso para uma empresa que está chegando no Brasil, que tem noções de para onde ela quer ir. É uma forma, no final das contas, é uma forma de disciplinar um pouquinho um conjunto de ideias que não estão muito estruturadas, mas que já existem na cabeça desses executivos sobre o que é importante, o que traz potencial, o que não traz potencial. Tá? Naturalmente, o maior problema desse tipo de metodologia é a grandíssima subjetividade que ela tem, porque esses pesos são arbitrários, eles são subjetivos, eles representam a minha crença de importância que cada um deles. Tá? E eu tenho que lembrar que, na melhor das hipóteses, eu consigo defender a ideia de que o fator A é mais importante do que o fator B, mas isso é diferente de estabelecer uma relação intervalar entre esses fatores, em que se estabelece o quão mais importante um fator é do que o outro. Né? É 2 vezes mais importante, são 3 vezes mais importantes. Quando a gente estabelece um sistema de pesos, a gente não está só dizendo que A é mais importante que B, a gente está dizendo também que A é X vezes mais importante que B. Tá? Então, tem 2 grandes digamos, premissas muito audaciosas aí sendo acrescentadas nesse jogo. Mas, na falta de mais informação, na falta de tempo, na falta de budget, é um método defensável. Tá? Outra metodologia, eu chamo de métodos por analogia, porque, fundamentalmente, o que eles têm por trás é a ideia de que, se deu certo aqui, deve dar certo ali. Né? Tem uma série de coisas que você pode fazer com essa premissa. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidamente. Tá? Esse é um método muito bacana e sofisticado. É um método através do qual se segmenta pontos de vendas para aí se definir políticas diferentes para grupos diferentes de pontos de vendas. Tá? A Cognati já fez vários desses estudos e eles são bastante poderosos. E tem bastante estatística por trás. Tá?
fazendo a ilustração, né, imagina um ponto de venda, e imagina agora, obviamente a gente sabe que a área de influência de um ponto de venda nunca é um círculo perfeito, né, mas para fins de ilustração, vamos imaginar que esse ponto de venda está no meio desse círculo, tá, e que o mercado desse ponto de venda, ou pelo menos uma grande parte desse mercado, desse ponto de venda, está restrito a esse círculo vermelho aqui. Imagine que agora eu consiga trazer informações e características desta região, sejam características da população que mora, que trabalha, que flutua, ciclo de vida dessa população, enfim, todas aquelas informações que a gente falou que são importantes, né? Elas caracterizam essa região e a região de cada um desses pontos de vendas. Agora, imagine que eu tenho vários pontos de vendas, tá? Então, portanto, eu repito esse processo de caracterização de cada área de influência para cada um desses pontos de vendas. Então, até aí eu tenho uma maçaroca de informações, onde eu tenho a ponto de venda 1, atende tantas pessoas, com essas informações aqui, com esse perfil, perto dessas empresas, com esses concorrentes na proximidade, ali próximos e etc. Eu tenho caracterizações sobre a área de influência de cada um desses pontos de vendas. Agora, o truque é usar uma metodologia estatística, tá, para segmentar esses pontos de vendas de acordo com essas características. Tá? Então, agora eu vou juntar em grupos homogêneos os pontos de vendas que atendem mercados socioeconomicamente e demograficamente similares e homogêneos. Tá? E quando eu faço isso, né, o que eu faço? Eu estou, na verdade, juntando esses pontos de venda. Então, aqui nessa figura ilustrativa, eu juntei os vermelhos com vermelhos, os azuis com azuis. Essa forma de juntar, importante dizer, ela não tem nada de geográfica. Eu não estou juntando peças que estão prontas, que estão próximas. Eu estou juntando peças que estão próximas sociodemograficamente e mercadologicamente, tá? E não necessariamente geograficamente. Tá? Mas uma vez feito isso, olha só o que eu ganho. Eu posso olhar esses pontos de vendas agrupados em grupos homogêneos, eu posso olhar o desempenho deles, afinal de contas eles são minhas lojas, então eu sei quanto que elas vendem. Eu gostaria de enxergar vendas muito próximas para todas as lojas do mesmo grupo, afinal de contas cada grupo está diante de um mercado muito parecido, então se eles estão diante de mercados parecidos em termos de potencial, em termos de características, deviam estar tendo o mesmo desempenho. Mas certamente vou descobrir que isso não é verdade, né? Que a média varia, mas que tem sempre aqueles que estão acima da média do seu grupo, abaixo da média do seu grupo, o que me permite, então, segmentá-los entre aqueles que têm um potencial alto e baixo e um desempenho alto e baixo e o cruzamento dessas duas dimensões. E a partir do cruzamento da dimensão de desempenho e potencial, tem milhões de coisas. Talvez a mais importante delas é identificar aqueles pontos de vendas que têm um desempenho baixo e um potencial alto para trabalhar para que eles cheguem ao seu potencial. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de como são segmentos de ponto de venda, mas o que é importante dizer, né, nesse método de analogia? Tem vários outros métodos que partem desse princípio. O princípio aqui foi, se esses pontos de vendas eles estão em regiões parecidas, eles deveriam ter um desempenho parecido. Né? Eu posso usar isso também para expansão, porque depois basta eu segmentar outras regiões, dizer que, olha, esse novo mercado aqui é do tipo B1, tá? E tipicamente pontos de vendas em mercados B1, na sua base de dados, desempenham com esta média de desempenho. Então, essa é a minha expectativa nesse mercado B1. Então, por trás, existe essa premissa, né? Se era bom aqui, deve ser bom ali. Se não era tão bom aqui, não deve ser tão bom ali. Tá? É bem menos subjetivo do que o primeiro método. Vamos combinar. Mas ainda tem alguns caveates. Tá? O primeiro deles é que ele não possibilita destrinchar qual que é o impacto de cada fator mercadológico. Né? Os fatores mercadológicos entraram ali para dizer que os grupos são homogêneos. Então eu sei que se eu estou no grupo 1, os mercados são parecidos, né? No que tange a demografia, economia, número de empresas, etc. Mas eu não sei qual desses fatores é mais importante para o meu desempenho.
se é a demografia, se é a economia, se é a mercadologia, o que é que realmente está impulsionando vendas no meu negócio, né? Eu não consigo distinguir isso. Tá? E, obviamente, a gente tem que assumir que a gente está enxergando tudo que é importante, porque se eu não estiver enxergando fatores importantes para explicar o meu potencial, né, então vai haver heterogeneidade, ou seja, variação de potencial nos PDVs dentro do mesmo grupo e eu vou sujar a minha análise. Tá? Eu acho que a gente avançou bastante com relação àquela primeira metodologia, mas ainda dá para melhorar. Tá? Aí eu vou mostrar um que eu não acho que é uma melhoria, necessariamente, é um que eu coloco no mesmo patamar, para depois chegar no método que eu acho que é o mais sofisticado. Tá? Mas não dá para deixar de falar sobre os modelos gravitacionais, que são modelos importantíssimos na literatura do geomarketing. Assim, resumidamente, as premissas do modelo gravitacional, não se incomodem aí com a fórmula que parece mais complicada do que a premissa aqui, as premissas são essas. Tá? E aqui a gente vai conseguir entender muito bem como é que funciona essa metodologia. Tá? Você assume o seguinte, que os consumidores estão espalhados geograficamente e os pontos de vendas também estão espalhados geograficamente. Agora faça a seguinte premissa, consumidores vão ser indiferentes entre lojas que tenham o mesmo grau de atratividade e sejam equidistantes. Ou seja, se um consumidor está diante de duas lojas e as duas lojas estão à mesma distância dele, consumidor, tá? E se elas são igualmente atraentes para ele, e aí é dificílimo medir essa atrabilidade do ponto de venda, mas vamos esquecer isso por enquanto. Digamos que você consiga medir o quão atrativa cada loja é para cada consumidor. Tá? Então, aqui é uma premissa muito razoável. Se a distância é a mesma, se a atratividade é a mesma, né? Então, eu vou ser indiferente entre ir a uma loja ou a outra. Tá? A outra premissa é que, em igualdade de condições, ou seja, entre duas lojas igualmente atraentes, eu sempre vou escolher aquela que é mais próxima. Né? E entre duas lojas equidistantes, eu vou sempre escolher aquela que é mais atraente. Bom? O impacto negativo que essa distância tem na atração de uma loja é decadente, ou seja, ele diminui à medida em que a distância aumenta. Tá? Na formulação original do Huff e algumas outras modulações dessa metodologia que vieram depois, foi sugerido, inclusive, uma forma funcional para relacionar distância e preferência. Né, que daí veio o nome gravitacional, porque ela era inversamente quadrática, se assemelhando com características da aceleração gravitacional. Mas isso interessa pouquíssimo, tá? Porque hoje, muitas vezes, esses métodos procuram estabelecer outras formas funcionais, pode ser inverso quadrático, pode ser inverso cúbico, pode ser o negativo do log, enfim, tem milhões de coisas que você pode colocar nessa forma funcional, desde que você estabeleça uma relação inversa entre distância e atrabilidade de uma loja, tá? Em relação ao consumidor. Tá? O grande problema desse tipo de metodologia é que, como você mede esse grau de atratividade da loja? Né? É quase impossível, tá certo? Então, existem tentativas para, nas formulações originais, se usava a área da loja, então uma loja maior tem mais força de atração do que uma loja menor, e obviamente a gente sabe que isso é uma grande besteira, tá certo? Existem milhões de outras considerações que têm que ser feitas para se medir esse grau de atração de uma loja com relação ao consumidor. Tá? Também a mensuração da distância tem que ser considerada de formas mais complexas, né? Porque muitas vezes não é a distância física, é a distância temporal e etc. Mas é possível contornar esses problemas. O maior problema aqui é que raramente você tem todos os dados necessários para estimar todos esses parâmetros. Né? O quão a distância é importante. Isso vai variar de mercado para mercado. Para cada segmento de mercado, esse nível, grau de importância e a forma funcional com que a distância vai afetar preferência vai mudar.
né? Qual que é a forma funcional? Para que eu pudesse, de fato, estimar todos esses parâmetros, eu teria que ter um banco de dados que me dissesse onde cada consumidor compra tradicionalmente, né? E ainda mais partir de premissas de que cada consumidor conhece todas as lojas do seu entorno, enfim. Ninguém tem essa base de dados, é muito raro você ter essa base de dados. Então você precisa partir de algumas premissas sobre esses parâmetros para usar os poucos dados que você tem, e aí esse modelo acaba ficando muito enfraquecido, pelo menos na minha opinião. Tá? Por fim, a metodologia que eu acho mais, digamos, poderosa, mas requer muita informação, são os modelos estatísticos. E modelos estatísticos, já falei rapidamente, né, em geral eles partem da premissa de que você consegue estimar o hoje, né, a partir do passado. E a partir disso, estimar ou prever o futuro, né, ou pelo menos chutar educadamente o futuro. Dando um exemplo, né, imagina que eu tenho uma rede de lojas, né, eu quero estimar vendas por lojas, né, para novas lojas, eu parto das lojas que eu já tenho, eu parto dos dados que eu já tenho. Eu tenho 200 lojas, eu tenho 1.000 lojas, eu tenho 2.000 lojas, quanto mais, melhor. Mas se eu tiver 200 lojas, tem muita coisa que eu posso fazer, né? Eu olho os dados históricos dessas 200 lojas e eu procuro descobrir qual que é a relação entre lojas que vão muito bem, que não vão tão bem, que vão muito mal, que vão mais ou menos mal, com essas características geodemográficas que a gente já elencou aqui. Mercado, demografia, população e etc. Só que eu não faço isso a olho nu. Eu faço isso através de uma metodologia estatística que vai decompor cada um desses componentes, cada fatia desse dado, e vai me dizer qual que é a importância real de cada fatia, de cada fator. Então, parece, de certa forma, com o primeiro método, com o mais simples de todos, aqueles que você dá pesos. Só que quem dá o peso agora não sou eu, analista, e não é o executivo. Tá? É o próprio dado, é a própria metodologia estatística. Tá? Existem dados históricos, o que você precisa ter, tá, para isso funcionar é primeiro um banco de dados históricos, né, de desempenho daqueles pontos de vendas, daqueles clientes, não viesado, isso é muito importante, tá? Tem algumas características estatísticas que têm que ser respeitadas, e que, obviamente, você precisa que exista essa relação natural entre esses fatores que você observa e o fator que você quer estimar. Você está querendo estimar a venda e você traz para estimar a venda fatores que nada tem a ver com venda, né, clima e etc., num negócio em que clima não importe, aí não adianta, você não vai encontrar essas relações. Mas se você está pensando em vendas de sorvete, clima é importante. Então, clima passa a ser um fator importante e ele tem que entrar nessa equação. Tá? Quais são as principais vantagens dessa metodologia em relação aos que a gente viu antes? Primeiro, ele de longe é o mais objetivo, né? Ele é germânico, digamos assim, frio. Ele olha para os dados e fala, olha, é isso aqui, né? E tem que ser desta forma. Porém, como eu disse antes, né, os métodos estatísticos precisam ser embasados do conhecimento do negócio e da intuição e da experiência prática. Eles servem como um ponto de partida, mas eles precisam ser depois ajustados, né, ao conhecimento analógico, né, que a gente tem sobre o negócio. Mas o fato dele ser objetivo e empírico é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Isso dentro de uma empresa significa você passar a ter uma linguagem formal e estrutural. Você pode ir ao seu diretor e falar, olha, não sou eu que estou dizendo, é o dado que está dizendo. Não é a minha opinião, não é achismo, não é feeling, tá? É o dado. Agora, você discorda do dado, então tá bom, vamos entender por que é diferente disso. Tá? Obviamente, a principal desvantagem é que você precisa ter muito conhecimento para gerar isso, né? Ou precisa contratar uma empresa que faça isso, e precisa ter budget para fazer isso, e você precisa de ter muitos dados, principalmente dados internos, transacionais, para poder executar uma metodologia dessas. Tá?
Bom, fechamos o segundo fundamento, então agora mais 5 minutinhos para falar sobre o terceiro fundamento, que muita gente acha que é o mais importante, que é a ferramenta, né? E eu acho que ele é igualmente importante aos outros, mas é certamente o que vocês talvez conheçam mais. Quando a gente pensa em ferramentas para geomarketing, existem 3 grupos importantes. O primeiro, o SIG Desktop, que é o MapInfo, o ArcGIS, acho que todo mundo conhece algum SIG Desktop e já tentou usar de alguma forma, mas algumas empresas, né, isso foi moda uns 10 anos atrás, está deixando de ser, resolveram uma certa hora que queriam ter sistemas na intranet acessíveis para todos os seus usuários, nos seus servidores, que tivessem como base o mesmo banco de dados geográfico, etc. Então, desenvolveram e implementaram sistemas em rede interna de GIS voltado para o geomarketing. Tá? E hoje existe uma oferta crescente, naturalmente, de sistemas em cloud, de sistemas na internet, que são oferecidos como software as a service, né, e que normalmente incluem os mapas, algumas funções analíticas, incluem dados, são fáceis de usar, são fáceis de acessar. Tá? Quando a gente pensa em vantagens e desvantagens, eu acho que isso aqui é uma análise simplista, obviamente, e com a tecnologia as coisas vão mudando, né, mas normalmente o que a gente relaciona como vantagem dos sistemas de desktop é o fato de que normalmente as licenças desses produtos são licenças permanentes, e esses sistemas, o sistema que você instala na sua máquina, ele quase sempre vai ser mais poderoso do que o sistema que você acessa via internet. É muito difícil para um sistema na internet se comparar em termos de poder de análise e principalmente flexibilidade e customização com o sistema desktop. As desvantagens são bastante evidentes, talvez a mais importante é que, normalmente, quando você compra um sistema deles, ele não vem com os dados, não vem com os mapas, então você precisa procurar isso, né, e compor essas coisas, e aí mantê-las atualizadas ao longo do tempo, o que é bastante complicado, mas tem coisas piores, tá? Tem coisas mais preocupantes ainda. Eu conheço várias empresas grandes que investem muito em estratégia, em inteligência, e que muitas vezes tem toda a sua inteligência geomercadológica em 3 ou 4 máquinas de desktop que são operadas por 3 ou 4 especialistas que, se tiverem uma dor de barriga num belo dia, comprometem o acesso de toda a empresa àquela informação, porque ela está ali naquela pequena rede, ou às vezes no próprio HD desses desktops, acessível apenas pelo especialista, né? Porque esses softwares normalmente são muito difíceis de mexer. Tá? Eles são muito poderosos, mas eles requerem muita experiência, e é aquele tipo de software que somente é só fulano, beltrano e ciclano conhecem. Os caras não vieram aquela semana, estão em treinamento, e o presidente precisar de tomar uma decisão baseada numa informação, já era. Né? É um risco muito grande para uma empresa grande, tá? Essa mensagem. Obviamente, isso é mitigado quando o sistema é instalado na intranet, né? Mas melhor ele tiver em cloud, porque em cloud você tem todas as vantagens do sistema intranet e, mais ainda, a vantagem de ser um sistema que, na verdade, não é um sistema, é um serviço. E por ser um serviço, você está sempre recebendo atualizações de funcionalidades, atualizações do sistema, atualizações das informações, você tem o acompanhamento daquela empresa que fornece aquele serviço, né, para te assistir no seu processo de familiarização e utilização do sistema. Uma vantagem que eu não posso deixar de destacar dos sistemas web intranet é a segurança, porque normalmente no sistema em cloud você, empresa, vai precisar de mandar algumas informações suas para o seu fornecedor. No sistema intranet você não precisa fazer isso. Tá? Eu vou exemplificar, naturalmente, com o sistema que eu tenho acessível, né, que é o nosso sistema, e dizer que o NetTool Analytics ele é predominantemente SaaS, ou seja, Software as a Service, mas ele também tem opções
para ser instalados em intranets para aqueles clientes que realmente têm problemas com o envio da informação. Tá? O NetTool ele é um sistema que tem características muito semelhantes a outros sistemas que estão no mercado. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui acho que vai se aplicar a vários desses sistemas. Talvez uma característica que nós propositalmente, né, acabamos atribuindo ao NetTool, ele é um sistema que procura se aproximar mais dos sistemas de desktop do que outros sistemas em cloud. Então, muitas vezes, se a gente no processo de desenvolvimento do NetTool tivemos que decidir entre engessar para facilitar ou flexibilizar, mesmo sabendo que com isso ia exigir um pouco mais de destreza analítica do meu usuário, a gente acabou decidindo por mais flexibilidade e menos usabilidade. Tá? Naturalmente, um sistema web ele tem muito mais usabilidade do que um sistema desktop. Isso, de começo, eu posso te garantir. Tá? Mas o NetTool tem essa característica. Ele procura manter uma série de funcionalidades flexíveis e, muitas vezes, o preço que tem que ser pago por isso é a exigência de um certo treinamento para ser usado. Tá? A carinha dele é essa, na verdade já não é, mas é a cara que eu tenho aqui para mostrar hoje. E como todo sistema web, né, como sistema de geomarketing, o que um sistema de geomarketing vai permitir que você faça muito rapidamente? Mapas temáticos, que são mapas que permitem a visualização através de cores e simbologia de informações. Né? É importante que isso seja muito fácil de fazer. Né? Que, por exemplo, eu estou mostrando aqui que você tem vários tipos de mapas temáticos que você pode desenvolver, mas é muito fácil. Né? Você vai lá, clica na bolinha, ele pergunta a variável e pronto, já resolve o problema, ele já faz premissas sobre qual que é o nível de zoom, o nível geográfico, você não precisa pensar muito. Né? Obviamente, você em alguns momentos vai querer visualizar pontos, onde estão os meus clientes, onde estão os meus prospects, essa iconografia vai variar dependendo do elemento que você quer observar, né, no mapa. Podem ser pontos coloridos, podem ser ícones de postos de gasolina, de agências bancárias. Então, o software tem que permitir que você faça tudo isso. Tá? E uma outra coisa que o software tem que permitir normalmente é que você possa criar áreas e gerar estudos para essas áreas, né, contendo gráficos, contendo outros elementos analíticos que você possa, no nosso caso, você tem muita flexibilidade para criar os relatórios como você quer, o layout, o conteúdo, isso faz uma diferença muito grande porque é impossível você contratar uma ferramenta que vai trazer todos os relatórios prontos que você já, né, vai querer usar e vai precisar de usar no decorrer do seu processo de análise. Então é importante você poder criar visões em termos de relatório, né, dessas regiões que aderam à sua necessidade. Uma última funcionalidade que essas ferramentas todas têm, que acabei não mostrando aqui nos screenshots, é você fazer seleções. Né? Você fala, olha, ferramenta, me diga agora quais são as áreas de alto potencial que tenham agências bancárias, mas não tenham lotéricas, mas tenham farmácias e que estejam perto disso e longe daquilo. Então, você estabelece um grande critério de seleção e aí você quer só ver essas regiões, ou só ver aqueles clientes ou aquelas lojas, né, que estão naquelas regiões e, obviamente, depois poder listá-las e gerá-las, relacioná-las fora da ferramenta para fazer alguma coisa com aquela informação. Tá? Um elemento importante desse tipo de plataforma é um braço mobile, porque quando você tem a possibilidade de atribuir informações através de uma ferramenta móvel, você passa a poder manter as suas bases de dados muito mais vivas, porque você está em campo, né, consegue fotografar, consegue preencher um questionário, consegue completar um questionário sobre um ponto de venda e essa informação imediatamente é atribuída àquele ponto de venda na sua plataforma e, obviamente, isso tem um valor muito grande para o seu negócio.
Tá? Sobre ferramenta, tá? Eu vou parar aqui, eu só trouxe realmente uma demonstração da ferramenta web e eu acredito que ferramentas desktop todos já conhecem, né? Então não teria muita novidade mesmo para trazer. Acho que assim o recado é que a ferramenta web traz muita facilidade, traz muita usabilidade e traz a facilidade da atualização da informação. Mas ela sempre vai perder, né, das ferramentas desktop em termos de flexibilidade. Então, se você realmente quer fazer coisas que são extremamente complexas do ponto de vista do seu SIG, você vai ter que continuar vivendo com a sua ferramenta desktop. Tá? Não é o caso da maioria dos usuários de geomarketing, isso eu posso garantir, mas é o caso de alguns. Muito bem. Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre quando se pensa em, e a gente já estourou bastante o tempo que eu tinha previsto, tá? Quando a gente pensa em trazer geomarketing para uma empresa, né, quais são os principais desafios que a gente precisa estar muito atento? Tá? Primeiro, a ignorância. Né? A maioria das empresas não conhece geomarketing. Então, se você trouxer essa ideia para a sua empresa, você vai ter que tomar bastante, vai ter que se esforçar bastante em catequizar os seus colegas, os seus chefes, os seus colaboradores, porque pouca gente conhece essas possibilidades e, portanto, não acredita no poder do geomarketing. Né? A outra grande dificuldade é a dificuldade, né, técnica, operacional. Normalmente, quando se pensa em SIGs desktop, as pessoas começam a aprender e saem correndo, porque eles são muito difíceis de mexer. Né? Isso você pode amenizar trazendo uma ferramenta SaaS, uma ferramenta em cloud, ou uma ferramenta intranet, ou até mesmo ferramentas de desktop que já estejam customizadas para o uso do geomarketing. Tá? Mas lembrem-se, tá? Ferramenta não basta. Não adianta você falar, olha, gente, vamos comprar uma ferramenta de geomarketing. Não é isso. Isso não é geomarketing. Tá? Você tem que pensar nos fundamentos, né? Na informação, na atualização da informação e principalmente na metodologia. Eu vejo com muita tristeza que muitas vezes as empresas ficam muito, digamos, animadas com o conceito do geomarketing, as possibilidades, etc. Fala, pô, eu vou comprar uma ferramenta, vai resolver. Agora eu preciso da informação, vai lá, gasta com a informação. Esquecem que elas não sabem realmente transformar dado em informação, porque não aprenderam, né? Não aprenderam a trabalhar com geomarketing. Então, procure uma escola, o LabGIS é uma excelente oportunidade, porque nós damos, né, uma parceria com a Cognatus LabGIS, a gente dá regularmente cursos de geomarketing, mas procure aqui ou em qualquer lugar, ou livros, procure entender quais são as possibilidades metodológicas que existem, né, à sua disposição. Tá? E lembre-se, se você está implantando um projeto novo, né, certamente você vai enfrentar resistência, principalmente se você quiser mudar a forma com que a área de vendas trabalha, a área de prospecção trabalha, tá? Busque um patrocinador, um sponsor, né? De preferência o presidente da empresa, tá? Porque senão você vai ter dificuldade mesmo. Tá? Lembrando, o seu objetivo, se você está trazendo o geomarketing para uma empresa, é transformar essa inteligência em processos. Enquanto essa inteligência for algo esporádico, algo que está ali, ninguém sabe direito para quê e quando usar e por que usar, ela não tem, você não vai ter segurança de que aquilo de fato está implantado. Tá? O geomarketing tem que virar processo. É só quando ele vira processo, ele passa a ser parte daquele organismo. Tá bom? Gente, eu aqui encerro o meu bate-papo. Eu estourei bastante o tempo que eu tinha previsto, né, que era 1h, a gente já foi 1h15, contando que a gente teve um pequeno atraso no começo. Então, aqui os meus dados, agradeço a todos, me disponho, se houver uma ou duas perguntas agora, eu já posso tentar responder. Do contrário, vocês podem mandar suas perguntas para mim, eu vou tentar responder ao longo do tempo. Agradeço a participação de vocês, agradeço o LabGIS, o Thales. Se vocês quiserem nos seguir no LinkedIn e no Facebook, eu recomendo que vocês façam isso, porque a gente está sempre atualizando posts sobre nossas pesquisas, dados, informações, bastante bacana. A gente tem uma discussão legal sobre geomarketing.
são esses os QR Codes aqui para vocês acessarem nossa página no LinkedIn e no Facebook. Tá? O meu e-mail está aqui, meu telefone está aqui. Fico à disposição de vocês para perguntas. Thales, com você agora. Calma aí, silêncio aí. Alô? Oi, Thales. Opa, boa noite, pessoal. Gostaria novamente de agradecer ao Reinaldo, não somente a mim, mas como a empresa Júnior como um todo, que organizou esse evento, em parceria com a LabGIS. Temos também, gostaria de passar alguns recados, na verdade, reforçando então Reinaldo, temos algumas perguntas aqui, vou te repassar. Pode ser? Uhum. Ok, então. O Vitor Farias pergunta, parabeniza pela apresentação e pergunta se em um estudo de geomarketing é comum usar 2 tipos de modelos, análise para um estudo. Ele pergunta se em modelos comuns como o checklist, mais subjetivo, e outros modelos em que não se considera... Caramba, tá meio confusa a pergunta, vou repetir. Não, eu estou lendo aqui. Tá? Tá. Outro modelo, por exemplo, não se considera as características da população local. Olha, eu não sei se... Vitor, eu vou tentar responder. Agradeço primeiro a sua pergunta. Também não tenho certeza se eu entendi, mas eu acho que o que você está perguntando aqui é se é possível combinar métodos diferentes, estudos diferentes, né, abordagens diferentes, e naturalmente isso pode acontecer. Porém, normalmente, quando você tem um projeto de geomarketing, se a gente estiver falando de um estudo, a minha recomendação é que você divida esse estudo por objetivo. Estabeleça um objetivo. Né? Se o objetivo é expansão, então é expansão. Se o objetivo é melhorar a operação atual, sabendo o potencial, estabelecendo metas, enfim, divida o seu grande projeto em projetos menores. Tá? E aí, para cada um desses projetos menores, o ideal é você pensar na melhor estratégia metodológica. A melhor estratégia metodológica vai depender de algumas coisas. Primeiro, quais informações você tem disponíveis. Se você não tiver dados históricos, por exemplo, você não vai poder usar os métodos como a gente mencionou aqui de regressão estatística, tá certo? Você vai precisar usar métodos, talvez os métodos por similaridade, né, ou os métodos como o checklist. Então, a própria disponibilidade de informações já vai limitar, né, bastante, ou não, né, o tipo de metodologia que você pode usar. Tá? Eu não acho que, digamos, eu não sugeriria, tá, que você testasse métodos diferentes para chegar no mesmo resultado, porque você não vai chegar. Tá? Então, escolha a melhor metodologia para chegar naquele objetivo. Para cada objetivo, procure um método só. Essa é a minha dica, tá, para você, porque senão você vai ficar confuso. Certamente, cada metodologia vai te levar a um resultado diferente, porque cada metodologia tem suas características próprias. Né? Escolha a melhor metodologia, dada a disponibilidade de informações e tempo. Acho que as 3 considerações que eu faria: que dados você tem disponíveis, quanto tempo você tem. O checklist, por exemplo, é muito mais rápido do que o método de regressão. Né? Ou se você não for você que vai, de fato, desenvolver o estudo, né? Quanta grana você tem para investir nisso, tá? Numa consultoria. Ok, temos mais uma pergunta do Luiz Almeida. Ele pergunta que gostaria de saber quais são os outros microdados que são inerentes ao relevante para análise em relação à regionalização e consumidores de um comércio. Olha, em princípio, qualquer informação que revele alguma faceta do comportamento, da atitude e do potencial de compra de um consumidor é importante. Então, os microdados mais comuns são esses que eu mencionei. Mas
Eu acho que aí a criatividade é o limite, né? De repente você pode falar, poxa, por que eu não uso registros de títulos de eleitores? Bom, obviamente não são dados que estão publicamente disponíveis como microdados, mas eles podem trazer um benefício se forem analisados agregadamente. Registros civis, registros de lojas. Então, eu acho que não tem uma resposta. Tá? Eu acho que o conceito esta informação me ajuda a conhecer o consumidor? Ajuda. Então, ela é interessante. Ok. A Rafaela Pereira, gostaria que você falasse um pouco mais das ferramentas do ArcGIS, se é que isso é pertinente. Eu conheço pouco o ArcGIS, Rafaela, eu tenho que te pedir desculpas por isso, tá? Conheço um pouquinho mais o Mapinfo, mas o que eu posso dizer com um pouco de segurança é que, primeiro, é uma plataforma muito, muito, muito poderosa, que pode ser usada para geomarketing, tanto quanto pode ser usada para projetos de engenharia, para projetos de instalação de redes, de abastecimento de água, de eletricidade. Quer dizer, ela é uma ferramenta SIG de verdade. Né? E eu sei que o ArcGIS tem módulos temáticos. Então, ele tem alguns módulos mais voltados para análise mercadológica. Tá? Não os conheço em detalhe, tá? Mas eu acredito que sejam muito poderosos e acho que são importantes. Tá? Agora, a minha ressalva sobre uma ferramenta como o ArcGIS, vis-à-vis ferramentas web, é aquela que eu já fiz antes. O que você tem que realmente considerar é não pensar somente na ferramenta, pensar também no conteúdo que tem que vir com a ferramenta. Em alguns casos, e eu acho que fora do Brasil é mais comum isso, quando você compra uma ferramenta como o ArcGIS, ela pode já opcionalmente vir com um monte de conteúdo e etc. Isso no Brasil ainda não é muito comum, tá? É uma coisa que está começando a aparecer agora. Mais uma pergunta do Rodrimar Paz. Ele gostaria de saber se você acredita na possibilidade de transferir o potencial de trabalho para estratégias para o campo público, no caso. E de que forma? Rosemar, eu não tenho... Desculpa, é Rodrimar, né? Eu acho que a sua pergunta eu posso aplicar isso para o setor público? Sim, sim e sim. E já fazemos, nós já tivemos vários clientes do setor público, e você pegou aí uma coisa, eu acho que eu deixei de falar isso, né, foi uma falta minha, deveria ter mencionado, não há nada que limita o geomarketing à iniciativa privada, ao mercado privado, às empresas. Tá? Qualquer negócio, e aí por negócio, vamos dizer, qualquer instituição, tá, que forneça algum elemento de serviço ou de produto que esteja relacionado ao mercado geograficamente constrito e definido, pode se apropriar desse tipo de metodologia. Então, vamos lá, alguns exemplos. Alocação de escola pública, de educação pública. Tem tudo a ver com geomarketing. Deveria ser feito com geomarketing. É pouco feito com geomarketing, mas deveria ser muito feito com geomarketing. Porque o que você quer é exatamente aproximar as escolas dos alunos. Toda essa discussão que está tendo agora em São Paulo, da reforma das escolas, né, eu tenho pouco conhecimento do projeto, não tenho nenhuma visão nem crítica sobre ele, mas o que eu posso antecipar é que se não foi usada um ferramental geomercadológico, deveria, porque quando você mexe com a alocação dos estabelecimentos de ensino, né, fisicamente no espaço, isso vai ter, obviamente, um impacto na logística das famílias. Isso tem que ser considerado, isso tem que ser mapeado. Impacto pode ser positivo, negativo, pode ser negativo parcialmente, mas compensado por outros impactos, enfim, isso não interessa, mas ele tem que ser de alguma forma formalizado. Outro exemplo é a oferta de aparelhos de saúde pública, mas tem exemplos talvez um pouco mais menos óbvios. Né? Por exemplo, quando o CAD, que é responsável por aprovar grandes fusões, né,
faz as suas análises sobre qual é o impacto da fusão entre a empresa A e a empresa B em termos de cobertura mercadológica, ele tem que sobrepor esses dois mercados. E os mercados são geográficos, né? Eu não sei se eles usam isso, mas eu acho que deveriam. Então, tem uma aplicação imensa para o setor público eu agradeço a sua pergunta porque é muito pertinente.